O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 12 de março de 2026, terceira semana da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou até aqui carregando algo que talvez ninguém ao seu redor perceba. Pode ser que hoje você tenha acordado com aquele peso no peito que não tem nome, aquele cansaço que não é só do corpo, mas da alma. Eu falo das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto, pedindo a Deus uma resposta que parecia não vir. Dos dias em que você sorriu para todo mundo, mas por dentro estava gritando em silêncio. Das vezes em que você tentou orar e sentiu que as palavras travavam na garganta, como se existisse algo dentro de você que não deixasse a voz sair. Eu falo do medo de abrir o coração de novo, porque toda vez que você se permitiu acreditar, a decepção veio logo depois. Falo do cansaço de lutar sozinho, de carregar um fardo que ninguém enxerga, de fingir que está tudo bem quando por dentro está tudo despedaçado. Falo daquela sensação de estar preso, de ter a boca calada não pelo silêncio que escolheu, mas pelo silêncio que foi imposto, pela dor, pela vergonha, pelo medo de ser julgado. Falo das vezes em que você quis pedir ajuda, mas engoliu o choro e disse: "Estou bem, obrigado". Das madrugadas em que o sono não veio e a única companhia que você teve foi a angústia e o medo do amanhã. Falo do cansaço de fazer tudo certinho e mesmo assim sentir que nada muda, que a vida parece estar parada, que as portas continuam fechadas. Falo daquela oração que você rezou tantas vezes que já perdeu a conta e a resposta que parece que nunca chega. Talvez você esteja há semanas, meses, quem sabe até anos, carregando algo que emudeceu a sua alegria, que emudeceu a sua esperança, que emudeceu o seu coração. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você. E eu te peço, fica comigo até o final. O Evangelho de hoje nos traz uma cena que à primeira vista pode parecer distante, mas que fala diretamente sobre aquilo que você está vivendo agora. São Lucas nos conta: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Você ouviu isso? O mudo começou a falar. Havia algo dentro daquele homem que prendia a sua voz, que impedia a sua expressão, que calava o que ele precisava dizer. E Jesus não esperou aquele homem pedir, Jesus não esperou ele merecer, Jesus não esperou ele estar pronto. Jesus simplesmente agiu. E aqui está o que eu preciso que você entenda hoje. Esse Evangelho não é só sobre um homem que viveu há 2000 anos. Esse Evangelho é sobre você, sobre tudo aquilo que emudeceu dentro de você. Quando você diz: "Eu não consigo mais orar", Deus diz: "Eu ouço até o silêncio do teu coração". Quando você diz: "Não tenho mais voz para pedir ajuda", Deus diz: "Eu já sei o que você precisa antes de você falar". Quando tudo dentro de você diz: "Acabou, eu não tenho mais forças", Deus diz: "É exatamente aí que o meu dedo age". Porque o dedo de Deus não precisa da sua força, o dedo de Deus alcança onde a sua voz não chega. E é exatamente isso que torna este Evangelho tão poderoso para quem está vivendo um momento de silêncio interior. Você não precisa gritar para ser ouvido por Deus. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa ter uma oração bonita, decorada. Deus ouve o suspiro, Deus ouve a lágrima. Deus ouve o coração que bate acelerado de medo no meio da noite. E Ele age não com violência, não com barulho, não com espetáculo, mas com um toque suave e poderoso de um dedo que muda tudo. Eu quero que você repare numa coisa muito importante nesse Evangelho. Jesus disse: "Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, certamente é chegado a vós o reino de Deus". O dedo de Deus.
não a mão inteira, não o braço todo, o dedo. Sabe o que isso significa? Significa que aquilo que parece impossível para você, aquilo que parece um muro intransponível, aquilo que te prende há tanto tempo, para Deus é um gesto simples. Para Deus libertar você não exige esforço. Para Deus devolver a sua voz não é um projeto complicado, é o toque de um dedo. Quantas vezes você achou que precisava fazer algo extraordinário para Deus agir na sua vida? Quantas vezes você pensou que precisava ser mais forte, mais santo, mais digno para merecer a atenção de Deus? Quantas vezes você se cobrou tanto que acabou se afundando ainda mais no silêncio, na culpa, no medo? Mas olha o que esse evangelho revela: Deus não te pede perfeição, Deus não te pede força, Deus não te pede que você resolva tudo sozinho. Deus entra na sua história com um toque de um dedo, entra no seu silêncio, entra no seu cansaço, entra no seu medo, entra onde ninguém mais consegue entrar, ficar quando todo mundo foi embora, ficar quando a esperança parece ter morrido, ficar quando você mesmo já desistiu de si, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus do Evangelho de hoje. Não é um Deus que espera você se arrumar para te receber. É um Deus que entra na bagunça, no caos, no escuro da sua vida e diz: eu estou aqui. E isso é suficiente. Se essa palavra está tocando o seu coração, eu quero te fazer um convite. Ative o sino deste canal para você não perder nenhuma meditação. Acompanhe diariamente o Evangelho, porque cada dia Deus tem uma palavra nova para você. E agora eu te peço algo especial. Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só, pode ser um pedido que está guardado no fundo do seu coração. Escreva, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. Libertação, coragem, paz, cura, recomeço, perdão, força, qualquer que seja a sua necessidade, coloque aqui. E saiba que cada nome que aparece aqui nos comentários é lido, é lembrado, é levado em oração. Você não está sozinho, a gente caminha junto. Eu quero te contar uma história. Dona Madalena, 63 anos, costureira em Fortaleza, no Ceará. Madalena passou quase 2 anos sem conseguir falar sobre o que sentia. Depois que perdeu o marido para uma doença longa e dolorosa, ela simplesmente parou de se expressar. Continuava costurando, continuava atendendo as clientes, continuava sorrindo quando alguém perguntava se estava bem. Mas por dentro, Madalena estava muda. A dor tinha calado a sua voz mais profunda. Ela me disse uma vez: padre, eu ia para a missa todo domingo, mas era como se eu estivesse assistindo tudo de fora. Eu ouvia as leituras, ouvia o Evangelho, ouvia a homilia, mas nada entrava. Era como se tivesse uma parede de vidro entre eu e Deus. Eu via tudo, mas não sentia nada. Um dia, uma vizinha convidou Madalena para rezar o terço juntas. Madalena não queria ir. Disse que não tinha condição, que não ia conseguir rezar, que ia atrapalhar. A vizinha respondeu: Madalena, você não precisa rezar, só vem e fica. E Madalena foi. Sentou numa cadeira de plástico na varanda da vizinha, com o terço na mão, e ficou em silêncio enquanto as outras rezavam. No terceiro mistério, sem aviso, sem explicação, as lágrimas começaram a cair. Madalena chorou por quase meia hora sem parar. E depois, pela primeira vez em quase 2 anos, ela disse: eu sinto tanta saudade, eu sinto tanta falta dele, eu estou com tanto medo de viver sozinha. A voz voltou. Não porque Madalena fez algo extraordinário, não porque ela encontrou uma fórmula mágica, mas porque ela permitiu que a presença de Deus, através daquelas mulheres simples rezando o terço, tocasse o lugar mais ferido do seu coração. Madalena me contou que naquela noite
ela voltou para casa e conseguiu dormir em paz pela primeira vez em meses. Não porque a saudade sumiu, não porque a dor acabou, mas porque ela finalmente tinha deixado sair aquilo que estava preso dentro dela. E sabe o que ela me disse depois? Padre, eu achei que precisava ser forte para Deus me ouvir, mas Deus me ouviu justamente quando eu fui fraca, quando eu parei de fingir, quando eu deixei cair. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora estão vivendo exatamente isso? Quantas pessoas estão com a voz presa, o choro engolido, o medo escondido atrás de um sorriso? Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma cadeira de plástico, de um terço na mão e de lágrimas que finalmente encontraram permissão para cair. O Evangelho de hoje continua e nos mostra algo que muda completamente a nossa perspectiva. Jesus diz: quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas quando um mais forte do que ele o ataca e o vence, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os seus bens. Repare bem, Jesus não diz que o inimigo é fraco. Jesus reconhece que existe uma força que nos prende, que nos cala, que nos paralisa. Mas ele diz que existe alguém mais forte, e esse alguém mais forte é Ele. Sabe o que isso significa na sua vida prática? Significa que aquilo que te mantém preso, aquilo que emudeceu a sua alegria, aquilo que te faz acordar todo dia com medo, tem força, sim, não é mentira, não é frescura, não é falta de fé. A dor é real, o cansaço é real, o medo é real, mas existe alguém mais forte do que tudo isso. E esse alguém não precisa que você lute, ele luta por você. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Essa frase de Jesus não é uma ameaça, é um convite. É como se Jesus dissesse: você não precisa ficar do lado do que te prende. Você pode vir para o meu lado. Eu sou mais forte, eu venço o que te cala, eu devolvo o que te tiraram. E aqui eu preciso falar algo que talvez ninguém tenha te dito. Você tem permissão para ser libertado, você tem permissão para voltar a falar, para voltar a sonhar, para voltar a acreditar. Receber a libertação de Deus não exige nenhum pré-requisito. Não exige que você esteja em dia com todas as suas obrigações espirituais. Não exige que você tenha rezado 1000 novenas. Receber é um gesto simples. É dizer: entra, Senhor. Entra mesmo que eu não esteja pronto. Entra mesmo que a minha casa esteja bagunçada. Entra mesmo que eu não consiga te ouvir direito. Entra. O começo não vem de você, vem de Deus. A libertação não vem do seu esforço, vem do dedo de Deus. A sua voz não volta porque você decidiu ser forte, volta porque Deus decidiu te tocar. Deus não se cansa de libertar, Deus não se cansa de devolver vozes que foram caladas, Deus não se cansa de entrar em casas que pareciam trancadas para sempre, porque é assim que Deus funciona. Ele não olha para você e faz uma lista do que falta. Ele não abre uma planilha com os seus erros. Ele não espera você acertar para depois te abraçar. Não. Deus olha para você do jeito que você está agora, neste exato momento, com todas as suas feridas abertas, com todo o seu cansaço acumulado, com todo o medo que você carrega, e diz: você é meu. E eu sou mais forte do que tudo isso que te prende. Quantas pessoas precisavam ouvir isso hoje? Quantas pessoas estão achando que Deus está longe porque elas falharam? Deus não se afasta quando você falha. Deus se aproxima. Deus não cruza os braços quando você cai. Deus estende o dedo. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender nada do que está acontecendo, você é digno de receber esse toque. E sabe o que acontece quando Deus toca? Graça sobre graça. O Evangelho de São João diz que da sua plenitude
Todos nós recebemos graça sobre graça. E essa expressão é tão bonita que eu preciso que você pare um instante para entender. Graça sobre graça não é Deus te dando uma chance e depois cobrando o resultado. É Deus te dando uma graça hoje, outra amanhã, outra depois, outra quando você menos espera. É Deus empilhando bondade sobre bondade na sua vida, sem fazer contabilidade, sem cobrar juros, sem pedir nada em troca. Talvez você olhe para trás e pense que esse tempo que passou foi só sofrimento, mas eu te convido a olhar com outros olhos. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Aquele dia em que você pensou em desistir de tudo, mas alguma coisa dentro de você disse: mais um dia, isso foi graça. Aquela ligação que veio na hora certa, aquela palavra que alguém disse sem saber o quanto você precisava ouvir, aquele momento em que o choro veio e trouxe um alívio que você não esperava, tudo isso foi graça. Não foram graças barulhentas, espetaculares, que aparecem nos noticiários. Foram graças silenciosas, discretas, que sustentaram você quando tudo parecia desmoronar. Graças que não tiraram o problema, mas que te deram presença para suportar. A graça que te fez levantar da cama num dia em que tudo dizia para você ficar. A graça que colocou uma pessoa no seu caminho na hora exata. A graça que fez você clicar neste vídeo hoje, neste momento, ouvindo exatamente o que precisava ouvir. Você acha que isso é coincidência? Não é. É graça sobre graça. É Deus empilhando cuidado sobre a sua vida sem você perceber. E nesta quaresma, Deus não parou de empilhar graças. Mesmo que você não tenha sentido, mesmo que o seu coração ainda esteja ferido, a graça de Deus não depende do que você sente. Ela depende de quem Deus é. E Deus é aquele que dá sem parar. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Você não precisa fazer uma grande promessa. Não precisa planejar uma quaresma perfeita. Não precisa resolver tudo agora. Eu te peço apenas que você feche os olhos, coloque a mão no peito e diga com o coração, mesmo que a voz não saia, mesmo que as palavras pareçam insuficientes: Senhor, entra na minha história. Entra no meu cansaço. Entra no meu medo. Entra no meu silêncio. Toca com o teu dedo aquilo que eu não consigo mudar sozinho. Devolve a minha voz, não a voz que os outros querem ouvir, mas a voz que eu perdi quando a dor me calou. Senhor, eu não estou pronto, eu não estou arrumado, eu não estou digno, mas eu estou aqui. E se o teu dedo é suficiente para expulsar o que me prende, então toca em mim agora. Amém. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser bonito, não precisa ser elaborado, precisa ser verdadeiro. E se você nem conseguiu dizer essas palavras, se você apenas ficou em silêncio com a mão no peito, saiba que Deus ouviu, porque Deus ouve até o que não conseguimos dizer. Ele conhece cada lágrima que você segurou, Ele conhece cada grito que ficou preso na garganta, Ele conhece cada medo que você nunca contou para ninguém. E neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz, o dedo de Deus já está agindo. Você pode não sentir, pode não perceber, mas algo está mudando dentro de você. Algo está sendo tocado, algo está sendo libertado. Aqueles que escreveram nos comentários, Deus viu cada nome. E aqueles que ficaram em silêncio, assistindo, sem comentar, sem curtir, sem compartilhar, Deus também viu. Porque o olhar de Deus não precisa de likes para te encontrar. Antes de terminar, eu preciso te dizer uma coisa: não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Se esta quaresma não foi como você planejou, tudo bem. Se você não conseguiu rezar todos os dias, tudo bem. Se você caiu, errou, se afastou, tudo bem. Porque o Evangelho de hoje nos mostra que Deus não precisa da sua perfeição.
Deus precisa só da sua permissão, um dedo, um toque, e tudo muda. O mudo fala, o preso é livre, o cansado encontra descanso, o que estava em trevas encontra luz. Essa é a mensagem que eu quero que você leve deste dia. Existe alguém mais forte do que tudo aquilo que te cala, e esse alguém já está do seu lado. Agora eu te peço, de coração, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra: libertação, paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, recomeço. Escreva para que a gente possa rezar juntos, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, porque é isso que a gente é aqui. Uma comunidade de corações que se apoiam, que se sustentam, que não deixam ninguém para trás. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez exista uma pessoa na sua vida que está emudecida pela dor, pelo medo, pelo cansaço, e essa palavra pode ser o toque que ela precisa. Talvez o seu filho, a sua mãe, um amigo, um colega de trabalho, alguém que você sabe que está passando por um momento difícil. Mande esse vídeo para essa pessoa. Às vezes o dedo de Deus age através de um gesto simples como esse. Um link compartilhado, uma mensagem que diz: pensei em você. Você pode ser um instrumento da graça de Deus na vida de alguém hoje. Amanhã estaremos juntos novamente. Haverá uma nova palavra, uma nova graça, um novo motivo para continuar. Não desista, não desista da quaresma, não desista de Deus e principalmente não desista de você. Nós te esperamos amanhã e mais do que isso, Deus te espera com o mesmo dedo que libertou o mudo, com a mesma presença que vence o mais forte, com o mesmo amor que nunca desiste. Deus te espera e nenhuma voz calada é esquecida por Ele. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Amém.